Não seria mais fácil se Deus nos dissesse qual o próximo passo que devemos dar, qual caminho seguir, até onde devemos ir? Não seria mais fácil, nas palavras de Heber Campos, se o Senhor nos desse um trailer antecipado das nossas vidas? Poderia até ser, mas nós não fomos chamados para caminhar pelo que vemos, e sim pela fé. Quando nós estamos querendo esse trailer antecipado, das duas uma, ou até mesmo as duas. Nós queremos controlar o futuro e não nos cabe controlar o futuro de modo algum. E ou dois, nós queremos ter certeza de que Deus está controlando o futuro. Mas como eu já mencionei, nós não fomos chamados para caminhar pelo que vemos, e sim pelo que cremos. E um grande exemplo disso é o patriarca Abraão. Quando o Senhor o chamou para sair do meio da sua parentela, Abraão, ele foi. Só que tem um detalhe, ele não sabia para onde ele deveria ir. Ele não sabia qual rota tomar. Ele simplesmente obedeceu e foi. Ele só descobriu qual seria a terra prometida quando ele chegou nela. Olha só o que Hebreus 11:8 nos diz. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Mas aí vem a grande pergunta: o que é caminhar pela fé? Talvez nós responderíamos que caminhar pela fé é caminhar em cima da palavra profética que você recebeu, da visão que Deus te deu, da palavra de conhecimento. Mas será que é mesmo caminhar pela fé? Será que isso é caminhar pela fé? Imagina só que tu está caminhando em cima da palavra que o Senhor te deu. Mas aí alguma coisa acontece, alguma coisa dá errado no meio do caminho, as portas se fecham e aquilo que você estava vendo, aquele destino que você estava vendo, se torna nebuloso. Então o teu coração começa a ficar ansioso, ele começa a ficar turbado. E aí, onde que estava a fé? Onde que está a fé? Será que isso é de verdade caminhar pela fé? Eu acredito que caminhar pela fé é caminhar em um relacionamento com Jesus. Em um relacionamento que nós não dependemos do que acontece ao nosso redor. Porque nós sabemos que tudo coopera para o bom propósito de Deus. É um relacionamento no qual o Senhor cuida de todos os detalhes. E de repente detalhes que eram importantes, eles deixam de ser diante da soberania e da majestade de Cristo Jesus. E eu falo isso com base no Salmos 23, versículo 4, onde diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Querido, você já parou para pensar o que é o vale da sombra da morte? Quem que nunca falou assim: nossa, irmão, tô no vale? O vale da sombra da morte é um lugar de confusão, é um lugar de dúvida, é um lugar de sombra, um lugar de indecisão, é um lugar até mesmo de dor. Mas nesse lugar que dói, nesse lugar que nos testa, que nos prova, é um lugar em que nós descansamos no nosso bom pastor. Porque nós sabemos que o nosso bom pastor vai nos guiar até as águas tranquilas, até os verdes pastos. Nós confiamos na liderança do bom pastor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Lembra, querido, mais importante do que para onde você vai é com quem você vai. Quando nós temos essa mentalidade de que estamos caminhando com o bom pastor, nós conseguimos ver com clareza o último versículo dos Salmos, que diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque o bom pastor está comigo. Já indo para o final, eu devo dizer, lembra, a nossa fé não depende das circunstâncias, não depende do que acontece de certo ou de errado, porque os planos de Deus são planos de paz
a nosso respeito. Antes mesmo que o mundo viesse a existir, Deus já tinha providenciado um cordeiro. Ele já tinha planejado a nossa história. E eu não falo só da nossa história individual, minha e sua. Eu falo da nossa história como humanidade. Deus já tinha traçado um plano de redenção e de remissão dos nossos pecados. Se isso não é um bom pai, se isso não é um bom Deus, se isso não é um bom pastor, o que seria então? E esse mesmo Deus que te diz, olha, eu sou soberano sobre todas as coisas, é o Deus que te diz, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu cuido de você. É o mesmo Deus que começou a boa obra e que é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa confiança, a nossa tranquilidade não está no que vai acontecer, no que nós sabemos que vai acontecer, não está no futuro, mas sim em Cristo Jesus. Não retire os olhos de Cristo Jesus, porque tudo e por meio de tudo, de uma forma que não sabemos e não podemos controlar, Deus está nos conduzindo até Ele. Jesus, Ele não se apresentou diante de um templo feito por mãos humanas, mas Ele se apresentou diante da presença de Deus. E é para esse lugar que o bom pastor está nos conduzindo, para a presença de Deus. É isso. Espero que esse vídeo tenha te edificado de alguma maneira. Se você conhece alguém que está precisando aí passar por uma fase de opa, o vale vai passar, meu amigo, porque Deus é bom, envie esse vídeo para que ele descanse no Senhor. E no próximo episódio nós vamos falar sobre vivendo segundo o Evangelho ou vivendo segundo os moldes deste mundo, desta era. É isso, até o próximo vídeo. E lembre-se, viva Cristo Jesus. Tchau!